E agora a gente vai falar um pouco sobre comunicação. Como se comunicar com pessoas neurodivergentes que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, numa catástrofe ambiental como a que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Duas coisas são importantes. A comunicação verbal oralizada para pessoas neurodivergentes, principalmente pessoas autistas, nem sempre é o que neurotípicos costumam chamar de funcional. Eu não gosto desse nome, mas é uma referência que a gente tem. Muitas vezes essa comunicação ela pode ser uma ecolalia, ou seja, repetir o que o outro fala e ter uma comunicação que não tem função exatamente de chegar até o outro, de se comunicar, né? Mas ela sempre vai ter a intenção de se expressar. Então é bem diferente, né? Talvez eu não tenha a intenção de comunicar alguma coisa, mas eu estou tendo a intenção de me expressar. E qualquer expressão, ela não só é boa, benéfica, mas ela é essencial. Porque a expressão é você dar voz, mesmo que não oralizada, mesmo que corpórea, ao que você está sentindo. Outra coisa que acontece muito com pessoas autistas é o mutismo seletivo. Pessoas não autistas também às vezes têm isso. Mutismo seletivo é quando eu estou em determinadas situações situações que são gatilhos afetivos para mim, eu perco a fala. Eu não consigo me comunicar por meio da fala. Ou seja, é importante saber disso para que a gente valide como comunicação toda e qualquer expressão de todas as pessoas, mas principalmente das pessoas neurodivergentes e pessoas autistas. Validar como comunicação é não só pensar na oralidade ou na palavra, mas pensar que aquele corpo se comunica, que a atitude se comunica e que o comportamento comunica. Principalmente e também as trajetórias comunicam. Para onde essa pessoa vai, para onde ela volta. Existe um pesquisador que eu gosto muito, que é o Fernand Henini, que passou 60 anos da vida dele dedicado a conviver em Cévennes, na França, com pessoas autistas. Ele dedicou toda a vida dele a conviver, vivendo, né, junto com essas pessoas autistas que eram jogadas, tiradas da sociedade e todas mandadas para Cévennes. E ele aprendeu exatamente a validar todo e qualquer trajeto como comunicação. Tanto é que parte da obra do Fernand Henini são cartografias. Cartografias são desenhos, no caso dele, desenhos das trajetórias repetitivas dessas pessoas com quem ele convivia. E no caso do Deligny, essas cartografias, que são desenhos, foram inclusive expostas como obras de arte na Bienal de São Paulo. Ou seja, ele, que não se julgava um artista, mas um educador, um filósofo, ele também era um artista, porque ele validou outras formas de comunicação, assim como a arte é uma forma bastante eficaz de comunicação, porque ela se comunica com aquilo que a gente tem de mais profundo e que às vezes a gente não tem como descrever em palavras. A própria palavra, o próprio verbo, ele é a menor célula da comunicação. Por quê? Porque quando eu escolho uma frase para dizer para vocês, eu deixei de fora todo o resto de vocabulário que existe no mundo. Eu tirei todas as palavras para fazer uma frase. Então você concorda comigo que aquilo que eu estou falando é menos comunicação do que aquilo que não está na minha fala? Até por uma questão de quantidade,
Olha quantas palavras ficaram de fora de uma frase que eu estou falando para vocês. Existem várias línguas, várias formas de se comunicar, verbais. Mas quando você escolhe uma, você deixa de fora milhares de outras. Essas milhares de outras são mais o que você quer comunicar do que aquelas que você escolheu. Então, se tratando do verbo, a gente tem que pensar no que é presente, enquanto palavra, mas também no que é ausente, que é muito maior. Então, eu vou mostrar para vocês algumas formas que podem viabilizar a comunicação com pessoas neurodivergentes e outras pessoas que podem estar catatônicas, ou estado de choque, ou com mutismo seletivo. Existem os PECs, né, chamados PECs, são figuras que são para comunicar. Vocês podem produzir isso. Se for muito difícil de produzir esse tipo de material, doem também pastas de PECs, porque muito provavelmente pessoas que lidam com isso devem ter, ou nos próprios abrigos recortem de revistas ou de livros imagens, mas imagens separadas, lembrando sempre de comunicação objetiva em frases curtas. Então, se eu quero falar dedo, você pode recortar uma imagem de um dedo, você não precisa criar isso. Ou se você tiver um celular, você pode buscar. Muito prático também, se você puder, baixar no seu celular aplicativos gratuitos, completamente gratuitos, de comunicação alternativa e aumentativa, CAA, isso vai ajudar muito. Pessoas que têm possibilidade, que estão com celulares, que têm internet, ou mesmo sem internet, podem baixar um aplicativo chamado Matraquinha, ou um outro aplicativo chamado Pictotea. Picto de picture, de figura, e TEA de transtorno do espectro autista. Esses dois são gratuitos. Você pode baixar e você pode, inclusive, usar as formas mais simplificadas dele até chegar a uma oferta robusta de vocabulário. Se você perceber que aquela pessoa já tem essa possibilidade, mas, como eu disse no início, sempre presuma capacidade. Então, você vai oferecer primeiro o mais robusto e não o menor. Depois, se você notar que aquela pessoa não dá conta do mais robusto, você vai diminuindo. Essa é uma forma bastante eficaz de se comunicar. Uma forma de diminuir os estímulos e facilitar a comunicação é oferecer para essas pessoas fones abafadores de ruído. E eu não estou colocando isso como STEAM Toy, porque esse não é um brinquedo de STEAM. Ele é funcional no sentido de, novamente, assim como a propriocepção, trazer a pessoa para si, novamente. Diminuir a quantidade de ruídos é bastante eficaz para evitar crises, mas também para a comunicação. Porque do momento que você evita todas as janelas abertas, que a mente autista funciona assim, ela está com todas as janelas abertas, você está facilitando o foco e, consequentemente, facilitando a comunicação. Pessoas neurodivergentes e pessoas autistas nasceram neurodivergentes, nasceram autistas e vão morrer neurodivergentes e vão morrer autistas. Isso significa que elas vão funcionar diferente, que elas nasceram com uma mente que funciona diferente da sua. Então, não julgue, não pense que em nenhum momento nada do que eu falei ou que possa vir a ser estranho para você é frescura. Lembre-se, não é frescura.